Ei, gente, a paz. Então, no último vídeo eu falei de modo mais geral sobre o nosso propósito no reino de Deus, sobre o trabalho, né, no reino. Hoje eu vou ainda entrar um pouquinho de novo nesse assunto para fechar melhor e vou falar um pouco sobre o chamado específico e os erros que a gente pode cometer nesse chamado. Então, a primeira parte que eu gostaria de trabalhar com vocês é a questão que está em João, no capítulo 21, a partir do versículo 15, que é Jesus conversando com Pedro. E é uma das últimas conversas que ele tem ali com Pedro antes de subir para o céu, depois que ele ressuscita. Então, Pedro tinha negado a Cristo 3 vezes e Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele amava ele. E dá ordens para Pedro, né? A primeira vez que ele pergunta, ele fala assim: Jesus pergunta se Pedro amava ele e Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Alimente os meus cordeiros. Esse alimente os meus cordeiros é a versão que está no original, no grego. Em algumas Bíblias traz de modo diferente. Algumas Bíblias falam apacenta as minhas ovelhas, coisas nesse sentido. Mas o original grego é alimente os meus cordeiros. E interessante na criação de cordeiros, que a gente vai estudando ali, é que o cordeiro é a cria da ovelha com carneiro. E o cordeiro, normalmente é classificado como cordeiro o primeiro ano dessa novilha, né? E o cordeirinho, ele tem uma má formação ainda do intestino, dos órgãos vitais dele ali. Então ele não pode comer qualquer tipo de coisa. Tem que ter muito cuidado com a alimentação do cordeirinho. E se for trazer para o lado espiritual, né, como Jesus falou, alimente os meus cordeiros, a gente poderia trazer para a questão das crianças que precisam de uma alimentação mais específica, mais didática, na alimentação da palavra de Deus, né, no ensino da palavra para as crianças. A gente precisa, às vezes, usar de forma mais lúdica para elas entenderem a palavra do Senhor, né? E também os novos convertidos. Na segunda vez que Jesus pergunta para Pedro, de novo, né, ele fala: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus já responde no grego, né, no original, está escrito assim: pastorei as minhas ovelhas. O pastorear as ovelhas envolve várias coisas, né, no mundo natural. A ovelha, ela precisa de um abrigo seco e limpo para ela estar ali dormindo. Ela precisa ser levada para o sol todos os dias. Ela precisa do alimento dela ali no pasto e precisa que a pessoa fique ali sempre verificando se ela está doente, se ela tem fazer uma manutenção preventiva na ovelha, né, de ver se tem algum problema com ela. Precisa verificar o casco, se tem alguma coisa presa ali no casco dela, ferindo ela. Então tem todo um cuidado nessa questão de pastorear ovelhas. E a terceira vez que Jesus pergunta para Pedro, ele fala: Pedro, tu me amas? Aí Pedro já responde: Senhor, o Senhor sabe o que eu sinto, o Senhor sabe que eu te amo. E então Jesus responde para ele assim: então alimente as minhas ovelhas. Aí você percebe, né? Primeiro ele fala: alimente meus cordeiros. Na segunda, pastorei as minhas ovelhas. E na terceira, alimente as minhas ovelhas. O alimento, né? A gente pode considerar aqui como uma palavra de Deus. E a alimentação no mundo natural das ovelhas, né? A ovelha mesmo em sentido literal, é engraçado que eu estava estudando sobre isso e fala que elas precisam do alimento fresco ali sempre, todos os dias. Você pode até estocar um pouco de feno, de palha para ela, mas não pode durar muito tempo aquele estoque. Ela não pode comer comida velha, porque senão ela acaba tendo uma intoxicação. Então ela precisa constantemente do alimento fresco. E além disso, né, eu gostaria de trabalhar agora de forma mais específica, falando sobre Paulo e usar o capítulo de Atos, capítulo 13, versículo 2, que diz assim: Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Igual eu comentei, nossa função no reino sempre é cuidar de pessoas, sempre é pregar o reino de Deus, pregar o evangelho para toda criatura, né? Isso foi a primeira coisa que Jesus nos chamou. E depois, essa questão de chamado mais específico, de qual dom eu vou ter, de qual forma eu vou pregar o reino de Deus, né, essas coisas assim, ela vai vir com o tempo.
Alguns estudiosos da Bíblia, vendo versículos ali com datas nas cartas de Paulo, concluíram que do chamado que Paulo teve quando ele cai lá do cavalo, né, quando Paulo está indo do caminho de Damasco ali, e quando ele se converte, até esse versículo que eu acabei de ler, o versículo do capítulo 13 ali, versículo 2, que o Espírito Santo designa Paulo e Barnabé para ir fazer a obra que ele já estava falando com ele, alguns estudiosos dizem que possa ter demorado em torno de 14 a 15 anos para ele receber esse chamado mais específico. É claro que nesse período Paulo já estava pregando nas sinagogas, que tem versículos ali que diz que Paulo já pregava, né? Já estava tendo comunhão com a igreja ali, e ele estava se dedicando ao estudo da palavra de Deus, mas demorou muitos anos até Paulo receber essa ordenança de Deus para ir, propriamente dito, viver realmente o chamado que Deus tinha. Então, se você ainda não sabe qual é o seu chamado, se você é um novo convertido, não se desespera. Pode demorar alguns anos até você conseguir ter essa ordem mais específica de Deus. Mas como diz o versículo ali, Deus já falava com Paulo ali, sempre o que ele pretendia fazer, já estava preparando Paulo para exercer aquele ministério. Em Romanos 11, no versículo 29, diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, quando você recebe esse chamado específico de Deus para estar fazendo algo na obra do Senhor, seja como pastor, como profeta, como mestre, ensinando as pessoas, como evangelista, como qualquer coisa, ou os dons que você recebeu, jamais Deus vai retirar aquilo de você. Você pode usar de forma errada, usar para o seu benefício próprio, desagradar a Deus, ser levado até às vezes a perder sua salvação por causa disso, ou você pode simplesmente nem exercer os seus dons ou os seus talentos, aquilo que Deus te deu, mas jamais Deus vai retirar aquilo da sua vida. Então, quando você recebe algo de Deus, você precisa ter sabedoria e ainda mais intimidade com o Senhor para não fazer nada de errado e ser prejudicado e prejudicar outras pessoas na caminhada com Deus, né? E nessa questão eu vou falar sobre 3 pessoas na Bíblia que eram um profeta, um líder e um sacerdote, que os 3 pisam muito na jaca mesmo nessa questão do chamado. E o primeiro que eu vou falar é sobre um líder que foi Sansão. Sansão, né, errou feio, a maior parte do pessoal sabe, e a parte que eu quero tratar da vida de Sansão ali foi Juízes, no capítulo 15, o versículo 11, que diz assim: 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que você fez? E ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Aqui nessa passagem, Sansão tinha matado vários filisteus e ele se esconde na caverna de Etã, que era lá no território de Israel, e o povo de Israel amarra Sansão para entregar para os filisteus, para ele ser morto pelos filisteus. Aí você vê a incoerência na situação. Sansão era para ser o líder que ia libertar Israel, só que Israel não tinha nenhum vínculo com ele simplesmente não exercia o chamado dele, não cumpriu o que Deus queria da vida dele, ao ponto de Israel pegar Sansão e levar amarrado para ser morto pelo povo que Deus queria matar. É uma situação assim, totalmente caótica, né? Se Sansão, desde o princípio, ele sabia o que Deus queria para a vida dele, que Deus já tinha dito, desde o ventre na barriga da mãe dele, Deus já tinha dito que queria usar ele para libertar Israel. Só que ele nunca cumpre aquele chamado. A Bíblia fala que Deus ficava usando ocasiões para usar Sansão para matar os filisteus. Durante toda a vida de Sansão ali, Deus provocava situações entre Sansão e os filisteus para que Sansão pudesse de alguma forma exercer aquela força toda e matar os filisteus, que era a vontade de Deus naquela época. E Sansão simplesmente não exercia o chamado dele, não cumpriu o que Deus queria, e o próprio povo naquela época não reconhece ele como líder, não usa também aquele benefício que eles tinham ali, que era para salvar o próprio povo de Israel, né?
E isso também pode acontecer na nossa vida. De repente Deus nos dá dons e talentos que são algo às vezes sobrenatural, né? Alguns talentos sobrenaturais, o dom sempre é sobrenatural. Alguns talentos não, é uma coisa natural, mas a gente pode usar em prol do reino de Deus. E muitas das vezes a gente não trabalha esses dons, nem esse talento em favor de Deus, e aquilo fica adormecido na nossa vida e não produz nenhum fruto. E outra pessoa também que pisou feio na jaca foi Balaão. Balaão era um profeta e é engraçado que ele não erra nenhuma profecia. O erro dele não foi errar a profecia, ele sempre acertou todas as profecias que Deus queria falar para o povo. O problema dele foi a ganância. Balaão está um dia deitado na sua casa lá e chegam reis moabitas, reis de fora ali, para buscar Balaão, para levar para um monte para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus fala com Balaão: você não vai, porque esse povo é abençoado. Balaão era de uma outra cidade, né? E ele, às vezes, pode acontecer que ele nem conhecia a história do povo de Israel, pelo jeito. E aí, aquele pessoal que vem buscar Balaão fica insistindo para ele ir junto, que o rei ia dar muitas riquezas para ele. E no final das contas, Balaão acaba indo. Só que ele sabia que Deus não queria que o povo de Israel fosse amaldiçoado. Ele dá uma dica para o rei, para aquele rei ali, falou assim: olha, eu não posso, né, amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoou, mas a gente pode retirar a bênção de Deus sobre esse povo de Israel. E ensina ali aqueles povos ali que estavam contra Israel a mandar mulheres lá, mulheres do povo deles lá, para seduzir os homens de Israel e fazer eles oferecerem sacrifício a outros deuses, porque ele sabia que assim Deus retiraria a bênção do povo de Israel. E isso é um problema muito sério, porque às vezes a gente começa de forma correta, só que a ganância por receber riquezas acaba corrompendo o nosso chamado. E essa foi uma maneira de destruir o profeta, porque a Bíblia depois trata que o erro de Balaão foi algo tão grave que em Apocalipse a Bíblia se refere até como a doutrina de Balaão, a doutrina da ganância, da cobiça, né, que leva ao pecado. Tem vários outros erros, mas o último erro que eu gostaria de tratar no chamado, que Deus colocou no meu coração como sendo algo muito sério, é um erro de um sacerdote chamado Aimás, que está em 2 Samuel, no capítulo 18, no versículo 19 e 20, que diz assim: Então Aimás, filho de Zadok, disse: Deixe-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o dos seus inimigos. Não é você quem deve levar essa notícia hoje, disse Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. E aqui acontece um grande problema, que Aimás, para ganhar reconhecimento do rei, querer agradar o rei, ele corre para levar notícia para o rei, e chegando lá, diante de Davi, ele não conta, ele fala que ele não sabia que se o filho do rei estava morto ou vivo, só fala que Davi ganha a guerra. Então ele acaba mentindo para poder agradar o rei, né, ganhar recompensas talvez do rei ali, mas para ser bem visto diante dos olhos do rei. E isso é uma coisa que pode acontecer conosco também. Deus dá mensagens para nós passarmos para as outras pessoas, a maneira correta de ensinar a palavra de Deus, de estar pregando essas coisas assim, e de repente para querer agradar as pessoas e ganhar reconhecimento, fama, seja lá o que for, a gente sair do propósito e do chamado que Deus tem para as nossas vidas. Então são esses 3 erros, assim, que na minha opinião, né, que Deus colocou no meu coração de estar tratando. São erros graves, que é o erro da ganância, né, para receber recompensas pelos nossos dons. É o erro da mentira, né, de Aimás ali, que foi o erro da mentira e de ganhar reconhecimento. Omitir aquilo que Deus quer que nós falamos, né, para a gente poder não desagradar as pessoas. E o erro de, às vezes, não exercer o chamado, que foi o erro de Sansão. Ele não exerceu a função que Deus tinha para ele e usou em benefício próprio, para si mesmo, para conseguir
se vingar, para conquistar coisas, e essas três tipos de atitudes são algo que pode nos matar a nossa caminhada com Deus e ainda atrapalhar a vida de outras pessoas também. Então, que você possa sempre permanecer alicerçado na rocha, que é Cristo, e exercer o seu chamado, o seu ministério com consciência, sabendo que você tem responsabilidade de tanto exercer quanto exercer de maneira correta. Como eu disse no início, os dons e os chamados são irrevogáveis na nossa vida, mas nós vamos responder como nós exercemos eles. Então, espero que Deus te abençoe e que você possa ter sabedoria para estar exercendo o seu trabalho, o seu ministério, que o Senhor possa te abençoar muito e até a próxima.